Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar. E hoje eu estou com Marisol Camarinha, consultora sênior em gestão de pessoas, palestrante, mentora de novos líderes. Eu converso com ela já, depois do comercial da Mercedes-Benz Europa Motors. Estamos de volta com Marisol Camarinha. Marisol, muito obrigado por você conseguir estar conosco aqui nesse momento. Eu sei que a sua agenda é extremamente atribulada. Eu sou testemunha da mensagem que você passa. Então, assim, muito obrigado e tenho certeza que toda a audiência do Pode Cobrar vai sair daqui mais firme. Como vai você? Obrigada, Rafael. Muito obrigada mesmo pelo convite. É uma honra, né? Imagina. Estar aqui sem dúvida nenhuma. Vamos fazer aqui um bate-papo gostoso sobre alguns assuntos muito pertinentes, muito relevantes para o mundo do trabalho hoje em dia, né? Extremamente. Quer dizer, sempre foram, mas agora eles assumiram, assim, estão com os holofotes. Tem um peso maior, né? Exato, Um peso maior. Marisol, eu queria começar falando um pouquinho da tua formação. Claro. Você é graduado em Direito. Isso. Né? Pelas Faculdades Integradas de Guarulhos. Pós-graduado em Direito Civil E Processo. Escola Paulista de Direito, Formação em Desenvolvimento Humano pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística e Sociedade Brasileira de Coaching. Isso mesmo. Torrente Camarinha Advogados Associados. Era esse o nome do escritório. Como é que foi isso? Pois é, você sabe que quando eu decidi fazer direito, era bastante jovem ainda, mas era um anseio, era algo que falava muito alto em mim. E eu sempre fui de ouvir o coração, saber ouvir aí, ler os sinais e seguir a intuição. Então, ninguém na família tinha feito direito, não tinha nenhum parente muito próximo que fosse advogado e tudo mais. Mas eu queria fazer direito, então eu fui. Aí eu fiz a faculdade, naquela época a gente fazia exame da ordem com banca, o exame era oral, enfim, passei. E aí as pessoas falam assim, de primeira? Pois é, de primeira, não tinha essa questão de segunda ou de terceira. Bom, comecei a advogar, isso em 1987, eu tenho certeza que a maioria da sua audiência, a grande parte, não tinha nem nascido ainda. Mas eu decolei na carreira, eu adorava ser advogada. As pessoas me perguntavam assim, mas Marisol, se você não fosse advogada, o que você seria? E eu respondia, triste, porque eu realmente sempre gostei muito de advogar. E a vida me encaminhou para as empresas, e eu prestava serviço para as empresas, prestei serviço para uma grande empresa de telecomunicações, de teleinformática, e durante 22 anos, e as suas agregadas e outras empresas do ramo, mas em outros nichos também, e assim se passaram 28 anos. Por conta de trabalhar para as empresas, e nesse período, né, dos anos 90, toda a década de 90, começo da década de 2000, então tinha muita demanda trabalhista. Na esfera trabalhista, principalmente na área de tecnologia, né? Sim. Então, eu acabei ficando muito boa nisso. Sabe a história de Tostines? Você não sabe se vende mais porque está sem fresquinho, se está sem fresquinho porque vende mais. Então, eu não sabia se eu trabalhava muito bem porque era boa ou se era boa porque trabalhava. Foi aí eu realmente tinha uma taxa de êxito muito boa e foi caminhando. No entanto, eu sempre me dei muito bem com as pessoas, eu ia nas empresas, conversava com todo mundo e tal. Então, eu tinha um relacionamento muito bom com o time, com todo o time, tanto com os donos das empresas, os CEOs, CFOs, como também os diretores, supervisores, coordenadores e o time de operação mesmo. Tinha muita gente de operação. E eu sempre conversava com todo mundo, sabia qual é a mulher que estava grávida, qual era o filho que estava nascendo, e por aí vai. E eles, quando entravam com o processo trabalhista, Rafael, eles me pediam desculpas na antessala da audiência. Doutora, não é nada com a senhora. Doutora, por favor. Já eximia. Exatamente. Era muito interessante. Mas eu fui aprendendo o quanto eles sofriam com o trabalho. Eu fui vendo, eu fui enxergando, e os anos foram passando e eu fui construindo aquilo, mas eu não tinha muito o que fazer. Porque quando um processo chega na Justiça do Trabalho ou chega no fórum, significa que aquela relação já azedou, sabe?
não tem Sim, mais. acabou o amor. Acabou, não tem mais o que fazer. Ali a gente trabalha ali com as possibilidades e tudo mais acaba num resultado financeiro para uma ou para outra parte. E aí aquilo começou a me incomodar. Depois de alguns anos, aquilo começou a me incomodar muito. O sofrimento das pessoas com o trabalho, das suas famílias, os seus amigos, o próprio trabalhador começou a entrar numa fase de sofrimento, aos meus olhos, Sim. numa fase de sofrimento muito grande. E eu falava, gente, não pode ser assim. O trabalho, Rafael, para mim, sempre foi uma honra. O trabalho, para mim, sempre foi a única forma da gente viver dignamente e da gente crescer, da gente prestar um tributo à sociedade, colaborar com a melhora da sociedade, sabe, se melhorar através do trabalho. Então, o trabalho é muito importante na vida das pessoas, tanto é que ele ocupa grande parte da nossa vida. Grande parte. Toda a nossa rotina é montada em torno do nosso trabalho. Então, o trabalho tem que ser bom, né? Tem que ser uma coisa boa. E por isso que eu comecei a olhar isso melhor. De forma diferente. De forma diferente. E no seu LinkedIn, a Gisele, que é a nossa jornalista, ela capturou uma citação que eu precisei trazer aqui, né? Você diz que demandas judiciais são, na maior parte das vezes, desnecessárias, pois são frutos de assuntos mal resolvidos em mesas de negociação. Exatamente. Quando uma das partes não é transparente, não é honesta na hora da oferta ou na hora do combinado, ou não cumpre o combinado, é aí que a situação se complica. É muito tênue a linha de confiança entre as partes numa relação de trabalho, no mundo do trabalho. É muito tênue, principalmente entre gestores e... Eu preciso me policiar, porque eu ainda falo empregado, Sim. Que é a nomenclatura da lei, né? Você sabe que a gente sai... E a nossa legislação ela não é atualizada há muitos anos. Pois é. Então, eu tenho que pensar no colaborador, né? Então, entre o gestor e o colaborador, essa confiança é muito tênue. Então, quando uma das partes não cumpre o combinado, aí realmente a relação fica realmente restrita. Então é importante que na mesa de negociação as pessoas coloquem as suas expectativas, as suas necessidades, aquilo que realmente pode, os seus parâmetros e principalmente os seus limites. Eu posso ir até aqui, a partir daqui não posso mais. E resolver ali. Mas muitas vezes isso não acontece. E aí quando não acontece... Tem similaridade com um processo de divórcio? Muitas similaridades. Eu fiz muito divórcio. Sim. Né? E fiz muito divórcio das pessoas que trabalhavam nas empresas que eu assessorava, inclusive. Uhum. Porque eles me conheciam. Era referência. Né? Então, acontecia muito. E é exatamente isso. Há que se ter, no ambiente de trabalho, principalmente, entre os colegas, entre o time e a gestão, confiança, lealdade. Haja o que hajar, a gente tem que estar junto. Você entendeu? Sim. Isso nem sempre acontece, né? Você chama atenção para um assunto importante no ambiente de trabalho, que é assédio. Né? Isso é muito latente nas tuas palestras e também nas tuas publicações no LinkedIn, nas redes sociais. Que tipo de orientação você dá a respeito desse tema? Hoje em dia é um tema que a gente pode falar abertamente, que as mulheres que normalmente são as maiores vítimas ou as vítimas mais frequentes de assédio, caso do assédio sexual, no ambiente de trabalho, e moral também. Moral também. Porque há uma conversa de desqualificação para o trabalho da mulher. Muitas vezes essa conversa não é consciente. Ela vem de um caldo cultural que as pessoas não conseguem perceber. Então, quando a gente percebe que a pessoa está fazendo o assédio, mas que aquilo não é da pessoa, que isso muito provavelmente aprendeu em casa, aprendeu na sociedade, sabe, vem de uma cultura, a gente sinaliza. Você prestou atenção no que você falou para mim? Você percebeu? Então, também é o nosso papel, quando isso acontece, a gente sinalizar, colocar luz ali, porque às vezes a pessoa não enxerga, é um ponto cego para a pessoa. Outras situações não, são aquelas piadas, aquelas alfinetadas revestidas de piadas, né?
aquele assédio revestido de afeto, não, estou fazendo isso porque eu gosto de você, Sim, essas sim, coisas, né? sim. Então, o assédio é muito sério. E o assédio, não tenho medo de afirmar aqui, Rafael, está na base da saúde mental no ambiente de trabalho. O assédio está na base da saúde mental no ambiente de trabalho. Claro. Mas aí falando de homens e mulheres. Homens e mulheres. Homens e mulheres. E porque o assédio não é só sexual, também tem o assédio moral, né? E no assédio moral, as cobranças intensas, essa desqualificação, a indiferença, colocar na geladeira, deixar público aqueles vexames públicos que acontecem, certo? Então, isto vai adoecendo as pessoas. Tanto que a definição de burnout é justamente o estresse no ambiente de trabalho que não foi bem administrado. Então, quando o burnout chegou, aí em 2022, que a OMS estabeleceu, né, e definiu o burnout, trouxe exatamente isso, porque até então o que a gente tinha era o CID-10, que tratava de problemas mentais, de saúde mental decorrentes da organização dos fatos da vida. Ele só assumiu esse contorno claro de trabalho na CID-11, que foi na reedição dessa CID, lá em 2022, que a OMS estabeleceu que sim, no ambiente de trabalho, quando o estresse é muito excessivo e que não foi bem administrado, e esse não foi bem administrado é por todas as partes, então ele é causa, sim, de afastamento por doença profissional. Agora, isso em 2022 a gente só escreveu no papel, mas o burnout sempre existiu. Sempre existiu. Não podemos negar que daí para frente, as reclamações trabalhistas que têm assédio como um dos assuntos cresceu 70%. 70%. 70%. Agora, o assédio sempre existiu. O burnout sempre existiu. Antes tinha uma síndrome de fadiga crônica. Algo semelhante. Se não for exatamente isso, é muito próximo disso. Mas que era difícil de diagnosticar. Porque a pessoa se sente cansada, a pessoa se sente desanimada, ela não tem mais vontade de trabalhar. Então, às vezes, classifica como... Ficou muito evidente na época da Covid, né? Classifica como depressão, classifica como miolítica, tem um nome técnico aí, né, de medicina, mas era muito difícil você associar isso ao ambiente de trabalho. Entrava ali num caldo meio, né, misturado. Depois, não. Aí, quando se investigou mais profundamente, entendeu-se que isso realmente é o burnout decorrente das relações de trabalho. E nessas relações de trabalho, o que acontece? O que é o fruto do estresse ou do assédio? As emoções. Todos nós, não sei, né, como você vê isso, mas todos nós estudamos muito. E aprendemos muitas coisas, Rafael, muitas coisas. Somos graduados, pós-graduados, fazemos cursos livres. Hoje em dia a educação é muito democrática, então a gente encontra muita coisa boa na internet. Tudo bem, carece de uma boa curadoria, mas tem muita coisa boa. Então nós aprendemos muito, mas não aprendemos sobre emoções. A gente não sabe o que sente. Muitos de nós somos completos analfabetos. Ou fomos levados a isso. Então é difícil eu perguntar para você, Rafael, como você está se sentindo? Aí você vai precisar de um tempo para falar, pera, como é que eu estou me sentindo mesmo? Né? Então perguntar, como é a sua agenda? O que você tem daqui um pouco para fazer? Mas são coisas amanhã? simples na entrevista de emprego, do que você gosta. Você trava para responder. Trava para responder. Agora, o que você não gosta, aí você lista com grande facilidade. Exatamente. Então, as emoções a gente precisa de uma autorregulação, a gente precisa reconhecer as emoções, aprender a lidar com elas, porque a qualidade da nossa saúde mental depende da capacidade que a gente tem de lidar com as emoções, que estão aí. E são 5 as básicas, né? Segundo o Paul Ekman, que lindamente inspirou Divertidamente. Sim. Então eu costumo chamar que as emoções são Marta, né? Medo, alegria, raiva, tristeza e aversão. Então, essas 5 emoções, que depois se desdobram em outros tantos sentimentos, são muito básicas, estão na nossa vida o tempo todo, então são boas nem ruins, depende de como a gente lida com elas, mas elas acontecem. E isso, no ambiente de trabalho, que como estávamos falando, ocupa grande parte da nossa vida,
é central, o trabalho é ponto central na nossa vida. E no ambiente de trabalho, quando a gente tem essas emoções, não sabe lidar com elas, não sabe falar com elas, a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, isso vai ganhando corpo, isso vai ficando grande, até o momento em que você não consegue mais lidar com ela. Né? E aí ela transborda, ou explode, depende da pessoa, né? Agora, como é que eu me percebo como alguém com burnout ou posso identificar um colega de trabalho passando por essa situação? Olha, eu descobri recentemente que existe uma escala brasileira de burnout, você sabia? Não sabia. Pois é, existe. Chama EB-Barn, uma coisa assim, EB-Barn. É de uma plataforma chamada Vettori. O autor é um psicólogo, graduado, pós-graduado e pós-doc, inclusive pela Unesp. Essa escala procura medir dois grandes fatores, né, os dois principais fatores do burnout. Está à disposição, claro que é uma ferramenta comprada, mas está à disposição e é muito útil para as empresas medirem o grau de burnout dos seus colaboradores. Dois grandes fatores. O primeiro fator que eles trazem ali para medir é se o trabalhador, como que o trabalhador está se sentindo em relação à vontade que ele tem de trabalhar, a vontade que ele tem de realizar, como ele se percebe naquele ambiente. Quando ele vai definhando no tratamento com os colegas, que é o segundo fator, quando ele não tem mais vontade de estabelecer laços de afeto, de coleguismo, de parceria, de colaboração, ele não tem mais interesse em cultivar as amizades, em fazer alguma coisa junto, em colaborar, isso vai estabelecendo que ele está no caminho de um burnout. Então, é muito interessante porque isso assumiu uma relevância muito grande na área de relações de trabalho. Eu não falo isso só porque eu fui advogada, aliás, não sou mais, né? Dei baixa na UAB, guardei a caneta e a carteirinha numa caixinha, né, de gratidão, e hoje eu estou muito envolvida nisso, porque além daquela história que eu te contei que eu fui vendo durante a minha atuação enquanto advogada trabalhista, o quanto o trabalho adoecia as pessoas, fazia mal às pessoas e as suas relações, depois que eu comecei a estudar isso foi abrindo para mim, assim, de uma maneira imensa. Então, uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, exatamente. Então, o que eu vejo hoje é que o burnout, e não é só o burnout, nós temos outras, tem a ansiedade, tem a depressão, tem o gaslight, eu não sei se eu vou falar direito, gaslight, que também é uma forma de manipulação bastante importante, né? Que a gente tem no ambiente de trabalho. Então, são várias. Agora, precisa cuidar, sem dúvida nenhuma. O gestor precisa estar muito atento. Quando ele conhece a sua equipe de verdade, quando ele sabe quem são as pessoas por trás do crachá, eles sabem quem são as pessoas, ele tem este olhar de humano para humano para as pessoas, ele consegue observar e perceber que as pessoas não estão no seu ritmo normal, as pessoas estão dando pequenos sinais de tristeza, de chateação, de desmotivação mesmo, de falta de fazer, deixa ficar. E aí, se não aprofunda ali, não chama para conversar, o que está acontecendo com você? O que está vendo? Às vezes ele está com problema de saúde em família, às vezes ele está com problema de saúde próprio, às vezes ele está com problema afetivo em família, com os filhos, com os pais, com a esposa. Tem N situações, às vezes ele tem muitas contas para pagar e pouca receita. Então tem muitas coisas que tiram a pessoa do prumo mesmo. E eu lembro da gente ter conversado sobre isso e naquela oportunidade que estivemos juntos na sua palestra, e isso para mim também despertou acendeu uma lâmpadazinha muito importante, que você comenta que hoje em dia já não se pode mais dissociar problemas pessoais do ambiente corporativo. Antigamente eu até lembro, olha, você chega antes, respira, toma o seu café, bate o seu ponto, né, e esquece os problemas lá do lado de fora, né? Como se isso fosse possível, pois né? Criaram criaram uma lenda e todo mundo acreditou, né? Isso sempre foi impossível, mas essa era a conversa mesmo. Sim. Isso nunca foi possível de acontecer. A gente fazia de conta disso, mas não é possível. Somos uma pessoa só desempenhando diversos papéis.
Você, quando está no seu ambiente de trabalho, você desempenha o papel que o seu cargo exige, eu idem, e quando nós estamos em casa, quando estamos em sociedade, quando estamos entre amigos, desempenhamos vários papéis, mas somos uma única pessoa, um único coração que sente, uma única mente que pensa, um único corpo que responde. Não dá para separar as coisas, né? Então, preciso olhar para as pessoas com este olhar de humanidade. E é isto que a gente precisa começar a treinar a fazer. Sim. E chegou a hora do nosso patrocinador Olus, com o quadro Estamos de Olus. Eu pergunto para o meu convidado quais são as características indispensáveis, aquelas que não podem ser negociadas em um profissional que aspira a um cargo de liderança. Inegociável? Inegociável. Muito bem. É ética, moral, é verdade, lealdade com o time, confiança com o time. Com o time. E com a empresa também, né? Sim, a pessoa precisa ter lealdade e coragem e confiança como os seus valores, né? Isso é inegociável. Inegociável. O resto a gente vai aprendendo, né? Sim. Todas são importantes, mas a gente vai aprendendo. Agora essas tem que entrar dominando. Perfeito. Estamos de Olus. Eleve a experiência do seu cliente com a nossa tecnologia Omnichannel. Olus. Agora eu vou trazer um pensamento para que a gente possa discutir. De forma alguma, né, eu quero deixar claro, né, que nenhuma empresa pela qual eu passei tem esse tipo de pensamento. É uma discussão que eu vou provocar aqui nesse momento. A gente fala muito hoje em dia, brincando, sobre ser root, raiz ou ser Nutella, né? A minha filha está com 14 anos e ela me traz todo um letramento, né, politicamente correto hoje em dia, que na minha época de escola a gente nem ouvia falar, não sabia o que era bullying, né? Uhum. Então assim, eu bulinei muito, fui muito bulinado na época de colégio, e a gente comumente vê pessoas, né, das nossas gerações falando, eu tô vivo, eu tô aqui. Eu cresci com o Tom e Jerry, né, um batendo no outro, com o pica-pau fazendo maldade, e tá todo mundo bem, todo mundo sobreviveu à década de 80, principalmente. Essa questão da gente estar tratando agora com tanta evidência o burnout nas empresas, não pode estar um pouco associado a essas novas gerações que não tiveram, né, essa oportunidade de viver em um ambiente mais conflituoso? Pois é, a gente não tem o burnout dividido por uma faixa etária. Tá. Nós temos problemas de burnout, processos de burnout, com trabalhadores de todas as gerações. Menos das gerações como da sua filha, por exemplo, ou das minhas, né, que são mais jovens. Sim. Que as pessoas que têm sofrido, as gerações que têm sofrido burnout são as gerações são as gerações X, são as gerações Z, quer dizer, são pessoas que já têm um certo tempo de estrada. Então, eu concordo com você que quando eu era jovem, você era jovem, tinham ali algumas brincadeiras, algumas coisas que a gente achava normal e que hoje não são mais. E também conheço pessoas que dizem, eu não morri, eu sobrevivi, era tudo engraçado, a gente levava na brincadeira e tal. Será que era mesmo? Isso que eu fico me perguntando. Porque também, se eu dissesse que eu não tinha gostado, eu ia ficar fora da turma. Eu ia ser a chata, a fresca. Sim. Então, eu fico me perguntando quantas pessoas se sujeitaram a achar que tudo bem, que tudo legal, justamente para não ser excluído da turma, justamente para continuar a fazer parte. Porque a necessidade de pertencimento do ser humano é muito grande. E para pertencer, o ser humano tem que abrir mão de algumas coisas, tem que renunciar a algumas coisas, às vezes até as próprias.
E dependendo dessa necessidade, ele pode fazer isso. Então, será mesmo que aquela pessoa que, sei lá, eu era gaga, ou claudicava, ou tinha uma... Será que ela não sentia mesmo? A gente não sabe, porque nunca ninguém perguntou para ela. E ela também nunca teve oportunidade de dizer. Então, quando ela diz hoje, eu tô vivo, eu tô bem, será que ela já olhou para dentro? Será que isso não está reverberando em outras partes da sua vida que ela não percebe que tem ligação? Às vezes ela pode estar bem em sociedade, no ambiente de trabalho e tudo mais, mas será que ela não tem um problema de autoestima? Será que ela não tem um problema de desqualificação embutida nas suas relações pessoais, nas suas relações amorosas, afetivas, com seus filhos ou com seus pais? A gente não sabe, Renata? Então, é perigoso ir por este caminho. O que é mais importante é a gente entender que hoje as coisas não são mais como eram nos anos 80. Assim como o carro que você dirige não tem mais carburador, Sim. Né? E os telefones também não tem mais disco e tudo mais. Então as coisas mudaram, não só a tecnologia, não só as coisas mudaram, mas nós mudamos. A sociedade evolui, graças a Deus. Sim. Certo? Nós estamos em permanente evolução. Nós não somos mais as pessoas que éramos há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Somos? Não, de forma alguma. De forma alguma. Hoje nós somos o resultado de tudo que aprendemos, das pessoas com as quais convivemos, dos livros que lemos, dos filmes que assistimos e tudo mais. Então não dá para comparar dois momentos. Então hoje o que era tolerado lá atrás, ok, foi tolerado, tá tudo bem. Hoje não se tolera e é assim. Né? Assim é que é. Agora, como pai, Marisol, não posso deixar de dizer, eu tenho uma preocupação com a capacidade de lidar com frustrações dessa geração. É muito difícil deles lidarem com frustrações. E é um papel desafiador para os pais. Desafiador, porque a sociedade, os pais hoje em dia, têm criado os seus filhos para uma realidade que não existe. Falávamos há pouco que é um papel desafiador para os pais mesmo. Mostrar por quê. Muitas vezes ele pensa que ele é Dom Quixote, que ele está lutando contra os moinhos de vento. Sim, não é? Sim. Porque ele pensa, não, só eu que estou pensando, só eu que estou falando isso para minha filha. Todas as amigas da minha filha não têm essa realidade. Eu sou o monstro da história. Ou então eu sou o Dom Quixote da história. E não, você está exatamente... Então você precisa ter muita certeza do que você está fazendo, independentemente se isso está sendo bem visto ou se você vai ganhar a faixa do pai do mês sim. ou não, né? Mas é verdade, os jovens têm dificuldade de lidar com a frustração. Agora, é papel dos pais e dos responsáveis pela educação criar esses limites, né? E acho que isso faz um gancho legal para a gente falar um pouquinho sobre conflitos de geração. Por quê? Vou puxar para o ambiente corporativo. O ambiente corporativo é um ambiente que você joga xadrez o tempo inteiro, você fica tentando antecipar jogadas, não é que são inimigos, né? Mas alguém tem que fazer prevalecer a sua intenção. E essa geração que tem uma dificuldade de lidar com frustrações, ela vai aprender que neste ambiente corporativo ela nem sempre vai ganhar. E como é que você enxerga, né, com toda essa experiência em vários ramos de atuação, nichos de empresa, como é que está essa questão da integração dessas gerações novas com as antigas? Pois é, eu gosto de pensar que nós vivemos hoje um momento único, que é encontrar todas essas gerações numa única empresa. Então, numa empresa, você pode encontrar Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z, os Millennials, né? E os Alphas. Os Alphas ainda são bastante jovens, mas às vezes estão por ali também, né? Sim, um programa de menor aprendiz. Um programa de menor, né? Exato. Então, acho que o primeiro passo, Rafael, eu sempre comento com as pessoas quando eu estou ali a trabalho, numa questão de consultoria ou de diagnóstico e tudo mais, o primeiro passo é não rotular. Nós temos um hábito muito grande de rotular as pessoas. Este é isso, este é aquilo. A Millennium gosta de estabilidade. Lembra quando as pessoas trabalhavam num determinado banco e ganhavam um relógio de ouro? Um relógio, sim. Quando você aposentava. Pois é. Então, os Millennials gostam de estabilidade e são muito leais. Os Millennials não, os Baby Boomers. Os Baby Boomers. Gostam de estabilidade e são muito leais. Não, os da geração X são muito ativos, empreendedores, mas os da geração Z são assim, e assim vai.
né? Então, são rótulos que muitas vezes a gente coloca nas pessoas. E eu gosto de dizer que rótulos são para latas e garrafas. Pessoas não têm rótulos. Sim. Acho que o primeiro ponto da gestão de várias gerações os conflitos existem entre as mesmas gerações ou entre diversas gerações. Mas vamos tratar entre diversas gerações, que é a nossa conversa aqui. Sim. A primeira coisa é, não rotula. O primeiro passo, o primeiro exemplo, o primeiro conselho, sei lá, que eu posso dar, né? Primeira sugestão, a recomendação é não rotula. Segundo, encontre o propósito comum. Traga todo mundo para a mesma página. Porque se eles estão na mesma empresa, todos têm o mesmo propósito. Todos têm que estar alinhados com o mesmo propósito. Isto é um ponto em comum. Não interessa se ele é boomer, ou se ele é Z, ou se ele é alfa. O propósito é o mesmo. Depois você alinha as expectativas entre esse grupo. E é um trabalho até gostoso de fazer. Isso dá para fazer numa dinâmica gostosa, entre a equipe mesmo, né? Alinha as expectativas, o que você espera de um, o que espera de outro. Por exemplo, eu, como boomer, na verdade, pelo meu ano de nascimento, já seria X, mas eu tenho muita referência do boomer, tá muito perto, então eu tenho muita referência do boomer. Eu aprendi que a gente não fala para adultos, né? A gente não fala o que ele não te perguntou. E o boomer tem muito essa necessidade de conduzir, de falar, de mostrar, não, que tem que ser assim. Mas eu tô falando pro seu bem. Sabe aquela conversa? Sei. Então, e aí o que acontece? O jovem não quer ouvir, não te perguntei. Tem muito essa aqui, deixa eu fazer o que eu quero, mas eu tô fazendo pro seu melhor, mas eu não te perguntei. Eu não quero. E é um direito dele não querer. Sim. Certo? Então, alinha as expectativas. Boomer, não fica, guarda aí a sua necessidade de dar conselho, ou de conduzir, ou de não sei o quê. Guarda isso, né? Se a pessoa não te pedir. Os jovens têm muito a ensinar para os mais velhos, sem dúvida nenhuma, né? Eles são digitais, os mais velhos têm dificuldade, têm pouco letramento digital, os mais jovens têm um letramento digital melhor, Sim. Então podem colaborar. Então, nesse alinhamento de expectativa, você pode trazer tudo isso e linkar com as pessoas. E depois, por fim, né, você traz ali um combinado de toda vez que tivermos um problema, eu vou agir prontamente. Você é gestor, eu vou agir prontamente. Eu não vou fechar os olhos, eu não vou fazer de conta que não aconteceu, eu vou agir prontamente. E vou me ater aos fatos, e não às pessoas. Isso aconteceu não porque ele é Z, nem X, nem alfa, nem porque... Isso eu vou lidar com o fato e não com as pessoas. É sempre um caminho seguro, Rafael. Sempre um caminho seguro. Tá? Porque essa divergência é uma diversidade. São várias formas de diversidade, Sim, né? claro. Várias formas de relacionamento com o trabalho e no trabalho. Sim. Né? E a gente vê também, né, várias questões surgindo dessa relação entre homens e mulheres dentro do ambiente corporativo. Eu lembro, né, existe muito material jornalístico da época em que as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho. É óbvio que essa referência é muito mais forte nos Estados Unidos, né, quando os homens foram para a guerra. Sim. E as mulheres foram puxadas para o mercado de trabalho, Exato. Nas fábricas, chão de fábricas. E depois disso, isso só se expandiu, né, ao longo dessas décadas que a gente vive. No mercado de trabalho hoje, tem havido um movimento muito forte de resgate e posicionamento, né, de profissionais mulheres em cadeiras executivas. Porque é uma verdade que a maior parte das cadeiras, né, executivas, decisórias dentro das companhias ainda é ocupada por homens. Sim. Entretanto, existe uma política praticada por algumas empresas de estabelecimento de cotas. Eu não posso te contratar para essa cadeira porque você é homem. Pois é. Então você tira ali um pouco da meritocracia. Qual a sua leitura? Então, a minha leitura é a seguinte: é natural que hoje os cargos de liderança na maioria das empresas sejam ocupados por homens. Isso é uma coisa natural que vem da história, do patriarcado. Exatamente. Né? É uma consequência natural de como a gente caminhou até aqui. Hoje as mulheres buscam, né, e já de algum tempo para cá, têm buscado o espaço maior, justo que seja assim.
porque o mundo é outro, nós mulheres temos nos desenvolvido e nos preparado muito bem para o mercado de trabalho, merecemos também o nosso lugar ao sol. Nós precisamos ter condições muito compatíveis, muito iguais, Sim. sabe? Tanto para homens quanto para mulheres. Então, você não pode deixar de ser, a minha leitura se você está preparado para aquela cadeira, você se preparou e você é a pessoa mais indicada para aquela cadeira tem que ser sua, ainda que você esteja competindo comigo. Eu não gostaria de ter a cadeira, eu não vejo, não mérito, mas eu não vejo realização alguma, sucesso algum, eu ficar com a sua cadeira só porque eu sou mulher. É uma coisa ao contrário. Sim. Eu quero a cadeira porque eu fiz por merecer, porque eu apresentei resultados que me habilitam para aquela cadeira, independentemente de com quem eu estou disputando. Agora, não é uma pessoa deixar a cadeira, então precisa ver o que está no fundo, bem no fundo mesmo dessa avaliação. Se é uma avaliação justa, e eu quero crer que seja, uma avaliação justa de competência, de histórico e de capacidade de contribuição, eu vejo que quem merece a cadeira é quem melhor estiver preparado para ela. Agora, o que a gente tem? Desde 2020, 2021, que o Fórum Econômico Mundial vem publicando os estudos sobre a diferença, os cargos de liderança ocupados pelas mulheres, e que vai levar 136 anos, depois 132 anos para que as mulheres possam se equiparar. Isso é uma projeção, ninguém sabe, porque o mundo hoje em dia nos surpreende a cada minuto, mas eu particularmente penso que está superfaturada essa conta, né? Mas aí começou a mexer muito com a sociedade nesse sentido, o que é muito bom. As mulheres estão aparecendo, fomentar cada vez mais, claro, estão lá brigando, estão lá fazendo o seu trabalho, fazendo o seu papel, e não vai demorar 132 nem 136 anos para que a gente possa estar aí ombro a ombro, contribuindo juntos para os objetivos que são de todos. Eu não gosto de ver essa disputa que se criou, porque não é bom para ninguém. Não é bom para os homens, não é bom para as mulheres, não é bom para as organizações, não é bom para os times, não é bom para as pessoas, não é bom para ninguém. Então eu gosto de enxergar isto como realmente uma conquista, como algo que a gente pode, sem melhor sombra de dúvida, fazer acontecer. E quando a gente vai para a esfera da inclusão e diversidade, de portadores de necessidades especiais, de racial, a gente está falando também de gêneros, né, sexuais e, bom, a comunidade LGBT, você tem visto ainda que existe uma rejeição, uma dificuldade de abraçar, né, essa nova massa de profissionais dentro das empresas? Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, não. O preconceito é muito grande, Rafael. Ainda é? Nossa, é muito grande. Até porque o preconceito é histórico, né? O preconceito é muito grande. Não só com a população LGBTQIA+, não só com as mulheres, mas existem muitos, por exemplo, eu já sofri, lá quando eu era jovem, não sofri tanto assédio porque eu era brava, Rafael. Mas era brava de um tanto que você não pode imaginar. Eu tinha 23 anos quando eu comecei a advogar, as pessoas me chamavam de senhora. Os CEOs, os CFOs me chamavam de senhora, doutora, é muito engraçado. Porque eu era muito brava, Sim, justamente para evitar. Agora... para causar essa barreira, eu criei uma distância, eu me vestia e não sei o que, tudo para criar essa distância. Me coloquei naquele lugar para criar essa distância, porque era um receio que eu tinha, né? Sim. De realmente sofrer. Mas hoje, veja você, eu sofro o preconceito do etarismo, por exemplo. Né? Não faz muito tempo, em janeiro do ano passado, eu fiz uma entrega numa empresa enorme. E aí, durante essa entrega, nós estávamos falando de tratar as pessoas, de tratar os clientes e de ser gentil e essas coisas todas, né? Que são pertinentes ao atendimento, pertinentes às relações. E aí eu falei, olha, eu tenho 60... Naquela ocasião, hoje eu tenho 62, mas eu tinha 61 anos e peso 92 quilos. As pessoas ficaram desconfortáveis na cadeira. Já sente virava se mexer. Exatamente, eu não voltei mais na empresa. Né? Então, a avaliação foi excelente, a avaliação das pessoas foi excelente, a avaliação dos gestores foi excelente, mas eu não voltei mais. Então, eu sei que eu sofro.
E em outras empresas também, né? Mas algumas são menos evidentes, outras são mais evidentes. Por quê? Porque a gente tem isso no DNA, Rafael. Né? É difícil vencer. Isso que eu falei. Algumas vezes são conscientes, outras não são. Então, esta diversidade, fruto, primeiro, de preconceito. Então, quem está nessas classes sabe que vai sofrer o preconceito. Segundo, rebeldia, né? Tem muita gente rebelde. Não aceito, no meu tempo não era assim, para mim azul é azul, verde é verde, e não sei o quê. Então tem muita rebeldia. Mas vai ter que vencer, porque é a situação posta. As pessoas resistem, né? Mas é a situação posta. A gente precisa encontrar um jeito de se encontrar no meio do caminho. Então você tem os seus valores, os seus princípios ali, muito sérios, muito para você, muito certos, né? E ninguém vai discutir isso, mas a gente vai precisar, a parte de cá também tem, e a gente vai ter que criar um jeito de se encontrar no meio do caminho, para que tanto um quanto o outro possam exercer a sua liberdade, ter a vida que escolheram ter, escolhas e consequências, então as pessoas, sim, né? Importante. Exatamente. E trabalhar, e desenvolver, e se realizar, e fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Agora, todo profissional pode se beneficiar com os serviços de coach ou consultor? Todos. Ou tem um nível? Aqui você não consegue entender ainda. Todos. Tanto que eu gosto de fazer mentoria com coordenadores e primeira liderança, né? Coordenadores supervisores, porque eles estão começando na liderança. Eles estão sofrendo uma super pressão, normalmente do gerente, e estão perto da operação, de onde a maioria deles veio. Então, eles são muito mais vulneráveis aos desafios da liderança. E eles querem continuar sendo amigos de todo mundo, almoçando com o time. Sim. Isso é uma dor enorme para eles. Então, fazemos um bom trabalho, tanto no coaching, quanto na mentoria, quanto na consultoria para as empresas, né? Pessoa física, a gente pode fazer coaching, pode fazer mentoria, física ou jurídica. E consultoria só para empresas, né? Envolvendo esse trabalho de gestão, apoiando a gestão e tudo mais. Todos podem se beneficiar, todos. Dentro da cadeia corporativa. Dentro da cadeia corporativa todos. E um artigo seu num site sobre o tema Como Ser um Líder Engajador. Afirma que o líder deve ser gestor, coach e mentor de sua equipe, além de chefe. Quais características são necessárias para desempenhar essas funções? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, se fala muito nisso, né, que é a empatia. E eu gosto de dizer que empatia não é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, você tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, porque você não é a referência do outro, você é a referência somente sua. Né? Então você acha que está fazendo uma coisa maravilhosa para a pessoa e, na verdade, não está, porque não é aquilo que ela espera. Então, primeira questão é olhar para o outro, é ver quem é a pessoa que está por trás do se interessar, se importar, Rafael, com as pessoas. O que eu vejo hoje em dia como uma grande dor das pessoas, elas não se importam com o outro, trabalha ali do lado da pessoa, não sabe o que a pessoa está passando. Então, se importar com o outro é a primeira característica. Vamos chamar isso de empatia. Sim. Certo? Que é se importar realmente com o outro. A segunda é ser um exemplo para o outro. O líder tem que se melhorar cada vez mais. É igual pai, igual mãe. A primeira relação que a gente tem com a liderança é dentro de casa. Sim, sem dúvida. É com os nossos pais. Sem dúvida. Né? Então, para que a gente tenha os nossos filhos e dê a eles uma melhor educação, a gente precisa se melhorar. Então, a liderança melhora, em primeiro lugar, desenvolve, em primeiro lugar, o próprio líder, quando ele é consciente. Ele se melhora para ser um exemplo melhor para o seu time. Então, essa é a segunda. E outra é uma comunicação. Uma comunicação gentil, transparente e honesta. É sim, sim, não, não. Porque falar uma coisa e depois eu resolvo, eu estou vendo, o liderado pede um aumento, suponhamos. Olha, eu não estou aqui há muito tempo, então você pode trabalhar um aumento para mim, ou trocar as férias, ou, enfim, alguma coisa assim. Não estou vendo, está vendo nada. Porque ele sabe que não vai ter andamento, ele sabe que aquilo não é possível, mas ele não quer dizer isso pro liderado, e ele então vai enrolando o liderado. Não, eu estou vendo, não, tá com o pessoal lá de cima. Não, eu estou vendo, sabe, eu estou vendo. E aquilo vai indo, e vai cozinhando, até que chega no momento que, sabe, a pessoa, então, olha, não vai dar.
Então aquela pessoa ficou numa expectativa de que era possível aquilo acontecer e não aconteceu. Isto é muito ruim para a relação. Você só cria um time forte quando você tem a confiança absoluta do time com você. Quando eles estão, como os pessoal do investimento costuma falar, comprados com você. Sim. Vão com você, estão com você para o que der e vier. Que é a diferença entre chefe e líder. Até depois do fim do mundo. Exatamente. E ainda vale aquela máxima de elogiar em público e repreender no privado? E você vê, reconhecimento, elogio é uma coisa que não custa nada, Rafael. E muitos líderes não falam, não fazem. Então, na verdade, você tem que ter conversas permanentes, assim, rotineiras de feedback, não em momentos específicos, quando o sistema acusa lá pra você. Ali, olha, tá na hora de você fazer acabando feedback. o prazo. Tá acabando o prazo, ó. Exatamente. Não, o feedback tem que ser uma coisa natural. E sempre que necessário. Quando que eu devo dar feedback? Eles perguntam pra mim. Sempre que necessário. Às vezes é todo dia, às vezes é 2 vezes por dia, às vezes é 1 vez no mês. Depende. Só ali a dinâmica do trabalho vai estabelecer quando que você vai dar o feedback ou não. Então essa é uma realidade. Então é aí que você vai trazer o fato, a evidência e vai conversar com a pessoa. O que nós podemos fazer sobre isso? Você concorda? O que nós podemos juntos? Como nós vamos resolver essa situação? O que você sugere? Então constrói junto também a solução para que seja uma coisa realmente de parceria. E o elogio, o reconhecimento, às vezes não é só do trabalho, é da pessoa. Da pessoa. Nossa, como você foi gentil. Puxa vida, como você foi gentil. Nossa, que bacana a sua atitude. Esse reconhecimento, que às vezes é muito pequeno, faz um bem enorme para as pessoas. Todos nós precisamos de elogios, Rafael. Eu, você e o mundo inteiro, né? Sem dúvida. E a hora do desligamento é uma hora para dar feedback? É uma hora de não dar feedback. O feedback tinha que ser dado antes. Dar feedback ali naquela hora e uma coisa, uma fala crucial do gestor na hora de desligar, porque você não atende o perfil, você não está atendendo. Não dá para falar uma coisa dessa, porque se você foi gestor durante toda a jornada desse colaborador, você deu todos os feedbacks para ele. Então, o desligamento é resultado natural dele não ter atendido aos feedbacks que foram dados. É uma consequência natural. O desligamento é tranquilo, porque ele sabe que ele não fez. Agora, quando não teve feedback, quando não teve aquele apoio para realmente melhorar, desenvolver, aí vai demitir. Olha, então, porque você não atende o perfil, porque você... Aí é meio complicado, né? É um feedback ruim. Com certeza. Então, conforme nós já vínhamos conversando, nós já conversamos várias vezes, infelizmente, você não conseguiu alcançar, você não teve essa condição. Então, é preciso que você não faça mais parte do time, estamos à sua disposição, desejamos a você um outro momento, porque às vezes também a pessoa não está bem ali. Ela vai para um outro lugar em que ela se até ajuste mesmo melhor. na questão oposta de promoção, a gente falou dos coordenadores, que é a primeira liderança, e isso é muito comum. Às vezes você, na ânsia de promover, ou então para você fazer uma adequação salarial, você promove, e às vezes você perde um bom analista, não ganha um coordenador, ou perde um bom coordenador, não ganha um bom gerente. Acontece demais. Às vezes a pessoa não quer. Pois é, ainda tem esse cenário, a pessoa não quer. Não quer. Não, eu não quero, eu não tenho, eu não sei fazer política, eu não sei pensar estrategicamente. Eu sou um operacional, eu sou uma pessoa de operação. Muito comum, deixa a pessoa na operação. A gente tem outras formas de reconhecer de forma o salário, tem outras maneiras de encontrar a solução, tem outras soluções para isso. Não precisa promover, né, para um arranjo salarial, não necessariamente. E as consequências são gravíssimas, chegando a ponto até de você precisar fazer o desligamento. Exatamente. Então, na hora do desligamento, não é hora de feedback, sabe? É hora de realmente reconhecer a contribuição que a pessoa deu, agradecer a contribuição, desejar de verdade que a pessoa encontre uma outra oportunidade onde ela se ajuste, onde ela possa dar o seu melhor, mostrar o seu melhor potencial, e, infelizmente, não aconteceu aqui. E pronto. É verdade. Bom, Marisol, agora que a gente trabalhou já, discutimos assuntos extremamente relevantes,
Chegou a hora da gente afrouxar a gravata, relaxar e partir pro nosso happy hour do Cacildes. Muito bom, muito bom. Marisol, depois de um dia exaustivo de trabalho, o que não pode faltar no seu happy hour ideal? Além da cerveja gelada? Além da cerveja Cacildes. Muito bom, muito bom. O que não pode faltar? Amigo de verdade. Sabe, aquele amigo que você pode falar abertamente, que você pode conversar e tudo mais. E se tiver uns torresminhos também, né? Não... Ah, não faz mal. Cacildes, saúdes. Opa, peraí. Pronto, pessoal. Tá aqui o Mé. Aleluia. Cacildes Puro Malte, a cerveja, a lenda, o verdadeiro Mé. Cacildes. Beba com sabedoria. Tive essa conversa gostosa com Marisol Camarinha. Marisol, como é que eu faço para falar com você, para chamar você para palestrar, para um trabalho de mentoria? Vocês me encontram nas redes sociais, Marisol Camarinha, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Eu até tenho um perfil no Facebook, mas eu confesso a você que eu pouco vejo o Facebook. Sim. É mais no LinkedIn e Instagram mesmo. Tanto no Instagram, no meu perfil do Instagram, tem o número do meu telefone, que é público, do meu celular, pode me chamar para ali. Arroba Marisol Camarinha. Oficial não, arroba Marisol Camarinha. Camarinha, exatamente. Tá, depois a gente coloca aqui no Quero crer no que GC. só tenha eu de Marisol então Camarinha. É isso mesmo, no site tem o número do meu telefone, tem um espaço para agendar, e eu estou super à disposição para conversar a respeito. Este é o meu trabalho, esta é a minha bandeira, para que as pessoas realmente trabalhem melhor, tenham uma relação melhor com o trabalho. Rafael, eu acredito com toda a força do meu coração que o trabalho é uma carta de amor que a gente escreve para o universo todos os dias. Então é preciso que a gente trabalhe com alma e coração para que essa carta fique bonita, não é não? Lindo, Marisol. Tá. Terminamos com essa pérola para carregar para a vida toda. Conversei hoje com Marisol Camarinha, consultora sênior em gestão de pessoas, palestrante, mentora de líderes. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok. Este é o Pode Cobrar. Nos vemos por aqui.